gente, está no ar, aqui na TV Escola, o programa que dá a turma que está mergulhando de cabeça nos estudos para o grande desafio do final do ano, o desafio da sonhada vaga na universidade. Estudar para o Enem é como participar de uma maratona, não é mesmo? É importante saber dosar bem o tempo e as energias para chegar inteirinho no final dessa competição. E por isso, dentro da nossa programação de estudos, é sempre importante ficar de olho no calendário. Como já estamos na segunda semana de junho, fiquem espertos para não deixar o conteúdo acumular. Combinado? A notícia boa é que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, para os dias 21 e 28 de novembro. Nas ocasiões, serão aplicadas as versões impressa e digital. As inscrições estarão abertas entre os dias 30 de junho e 24 de julho de 2021. Então, vamos ver os destaques do programa dessa segunda-feira. No programa de hoje, o convidado é o professor de Biologia, Pedro Feio. Ele vai conversar sobre ecologia, já que nesse final de semana tivemos o Dia Mundial do Meio Ambiente. Na teleaula do dia apresentada pelo Lande Vieira, teremos biologia. E o tema é biologia molecular e conservação dos oceanos. E no quadro Janela do Enem, o entrevistado é o estudante Gabriel Batista, da Bahia. Então vamos nessa, pessoal, porque está na sua hora, a hora do Enem. E nas dicas de hoje, o nosso convidado é o Pedro Feio. Ele é professor de biologia e vai falar um pouco um dos assuntos, né, Pedro, que mais cai no Enem, que é ecologia. Bem-vindo ao Enem, professor. Obrigado pelo convite, Tatiana. Obrigado pelo espaço. É sempre um prazer falar de biologia, sou suspeito, né? Afinal, professor de biologia. E você está certíssimo, ecologia é o carro-chefe para quem está pronto para fazer uma boa prova de biologia no Enem. Agora, é um assunto... Pode... Agora também é um assunto que cai, que é quase um terço da prova que fala de ecologia. Perfeito, quase um terço da prova de biologia no Enem é ecologia. Quando não diretamente, indiretamente, ela é puxada por outros conceitos. Agora, você tem algumas dicas, né, para como estudar, como se preparar, o que realmente mais cai? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é um tema, a ecologia é um tema muito amplo, né? Existem livros inteiros só sobre ecologia, e isso é um bloco que em sala de aula a gente leva meses trabalhando diversos conceitos de ecologia. Então, acho que a principal dica é o candidato não ter medo de saber ter foco. Né? Qual que é o foco importante? Ele entender o perfil da ecologia que cai no Enem. O perfil da ecologia que cai no Enem é uma ecologia que está aplicada aos problemas da sociedade contemporânea, aos problemas do mundo. Porque é o tipo de aluno que o Enem quer encontrar ali. É um aluno conectado, um aluno antenado, um aluno atualizado. E a ecologia, ela se conecta muito com os grandes desafios que estão colocados para a humanidade hoje. Então, sempre que você estudar um tema de ecologia, você pode ter certeza que você vai encontrar um desequilíbrio ambiental que você pode puxar para dentro desse estudo. Né? Então, se você está estudando a cadeia alimentar, você consegue trazer a magnificação trófica e entender como poluentes, como metais pesados, eles conseguem percorrer os diversos organismos na cadeia alimentar e as consequências que isso traz para nós, que estamos num ponto alto da cadeia, que nos alimentamos, né, desses organismos e acabamos também sofrendo diretamente com esse impacto de poluição que está no habitat deles, mas que vem para o nosso prato. Né? Então, isso é um exemplo de como conectar um conceito do Enem com um desequilíbrio. É muito importante para estudar ecologia no Enem olhar os ciclos biogeoquímicos. A prova do ano passado caprichou, por exemplo, no ciclo do nitrogênio. Então, estuda os ciclos. Ao estudar os ciclos, também essa pegada. Isso aqui é o mote de ecologia. Pegou um tema, traz para dentro desse tema desequilíbrios ambientais. Então, por exemplo, eu estou estudando o ciclo do carbono. Você tem que entender o aquecimento global, está completamente conectado com o ciclo do carbono. Os recursos renováveis vão se conectar com a discussão de recursos renováveis, o uso de combustíveis fósseis está conectada com o ciclo do carbono, a intoxicação por monóxido, que é uma ponte com a química, porque essa é outra dica muito especial para você estudar para o Enem. A prova não é de biologia, Sim. A prova não é de ecologia, é de ciências da natureza. É verdade. E ela mistura, né? Ela quer saber as habilidades, né? Como você entende aquele processo que tem a biologia, que tem a química, e você aplicar aquilo, não é isso, professor?
Perfeito. Então, você ter um conhecimento químico pode te ajudar numa questão que seria puramente de biologia, a você descartar alternativas que estariam erradas, ou um conhecimento biológico ajudar na química, né? Eu poderia dar outros exemplos aqui de como conectar, né? A gente fala, por exemplo, do ciclo do nitrogênio, aí entra a química de novo, a gente fala dos fertilizantes, né? Na maioria são nitratos, isso pode acabar indo para os corpos hídricos, porque depois vai arrastado. Eu falo do processo de eutrofização, então tudo vai se comunicando quando a gente vai pensando a ecologia sempre conectada com temas de desequilíbrio ambiental. Acho que é o principal foco para quem está pensando em estudar ecologia para o Enem, né? E eu disse também que a ecologia ela pode aparecer às vezes como pano de fundo de outras questões. Então a ecologia não é o foco, mas ela está conectada. Um exemplo, se eu tenho uma questão sobre plantas ou sobre animais num determinado bioma, e aí eu quero saber das adaptações que eles têm. Isso seria fisiologia vegetal, seria fisiologia animal, mas está completamente conectado com o ambiente que eu encontro aquele organismo, né, e com as adaptações que ele vai ter para estar naquele ambiente. Isso também é ecologia, né? Então, indiretamente ou diretamente, a ecologia ela recheia a prova do Enem. Com certeza. Professor, quero te agradecer muito pela presença aqui na Hora do Enem. Obrigada pelas dicas. Foram sensacionais, práticas e diretas. E você está sempre convidado para estar aqui com a gente. Pode ser? Eu que agradeço o convite, foi um prazer enorme. Obrigada, gente. Esse é o professor de Biologia, Pedro Feio, participando aqui da Hora do Enem. O nosso curso de apoio e revisão intensiva reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem e está disponível para todo o Brasil. Para mais informações, acesse o site www.horadoenem.org.br. O curso é um conteúdo bem intuitivo, prático, dinâmico e que facilita a compreensão de toda a programação do Enem. A TV Escola e seus parceiros, com grande experiência em Enem, resolveram dar aquela forcinha a mais nessa missão, disponibilizando um acesso a um amplo conteúdo de apoio e reforço, a fim de proporcionar uma revisão completa com foco exclusivo no Exame Nacional. Os estudantes poderão participar de um novíssimo curso intensivo multiplataforma, com site, aplicativo, e-books, para estimular a preparação da galera que vai fazer as provas do final do ano. Videoaulas específicas com professores especialistas e uma programação completa, incluindo resumos, exercícios, testes online. Essa é a sua hora, a Hora do Enem. E para entrar agora mesmo no ritmo das aulas, o nosso querido Lande Vieira vem aí apresentando a teleaula do dia, uma super aula de biologia, com o tema Biologia Molecular e Conservação dos Oceanos. Lembrando que essas aulas foram gravadas antes da pandemia. É com você, Lande! Hora do Enem no ar! Os oceanos cobrem mais da metade do nosso planeta. Por isso, todo cuidado é pouco quando se trata de preservá-los. Quem vem explicar melhor é o professor do Instituto Oceanográfico da USP, Alexander Turra. Mas já, porque agora a gente faz um esquenta pro Enem com o professor Rafael Cafezeiro. Chega mais! Oba! E aí? Vamos ter você aqui de novo, professor? Vamos te rever, vamos rever. Show de bola. Aqui. Professor, hoje o nosso foco está na biologia molecular, que é uma área bem abstrata, tô certo? É muito, porque uma coisa é falar de músculo, de osso. Músculo, osso, pele. Agora, molécula, não tem microscópio que aumente molécula, por exemplo. Então, a gente tem que desenhar um esquema que represente a molécula. O aluno tem que estar apto a abrir um pouco a mente, porque tende a ser abstrato mesmo. E o que o exame espera do candidato nesse assunto? O assunto, na verdade, de biologia molecular é muito amplo. Pode ser, por exemplo, algo que envolve energia, com a glicose, por exemplo, metabolismo. Agora, pode ser algo estrutural, por exemplo, proteína, que monta musculatura, que ajuda a gente a dar o formato da célula, por exemplo, então algo que seja mais estrutural. E um foco que eu acho bem interessante, que é o que a gente vai comentar um pouco mais hoje, que tem a ver com o que esbarra um pouco em tecnologia, né, que é ácido nucleico, expressão gênica e pode mexer um pouco com transgênico, identificação de DNA. Pois é, professor, explica essa relação entre biologia molecular e biotecnologia. Como é que é isso? Tá, isso é bem interessante. O que acontece? Existe um assunto bem extenso que são os ácidos nucleicos. Para quem não lembra, né, isso envolve DNA e RNA, né? Vamos ficar no DNA primeiro, que é mais simples, né?
Bom, você ouviu falar o seguinte, o Land tem o seu próprio DNA, o café tem o seu, cada um é um indivíduo único, né? Numa cena de um crime, há uma gota de sangue. A gente pode pegar aquela gota, fazer uma análise e comparar, por exemplo, com o suspeito, e daí confirmar se ele estava lá ou não. É uma forma, então, paternidade. Genética clássica, por exemplo. Ou então, algo de expressão gênica, porque um indivíduo é capaz de expressar um gene e outro não. Transgênicos, pegar um gene de um indivíduo e passar para outro. Então, é muito amplo. Então, tudo que envolva, por exemplo, transferência de gene para outro indivíduo, ou então manipulação de gene, entra num quadro maior chamado biotecnologia. Bora ver uma questão sobre isso? Acho que vai para. Questão 125 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. A reação em cadeia da polimerase, PCR, na sigla em inglês, é uma técnica de biologia molecular que permite a replicação in vitro do DNA de forma rápida. Essa técnica surgiu na década de 80 e permitiu avanços científicos em todas as áreas de investigação genômica. A dupla hélice é estabilizada por ligações de hidrogênio, 2 entre as bases adenina e timina e 3 entre as bases guanina e citosina. Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, a dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada, desenrolada, pelo aumento da temperatura, quando são desfeitas as ligações de hidrogênio entre as diferentes bases hidrogenadas. Qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da temperatura na reação de PCR? Professor, para começar, a gente precisa conhecer essa técnica aí, PCR? É legal saber o que é PCR, mas não é fundamental nessa questão, porque ele explicou todo o arcabouço teórico e botou um esquema para ser interpretado. Se a gente vê com calma o texto, a elaboração da questão está no texto. Agora vem cá, professor, PCR, quem ficou na dúvida, explica rapidinho pra gente o que é. Na verdade, esse PCR está em inglês, né? PCR vem de reação em cadeia da polimerase. Digamos o seguinte, você fez uma machucada aqui na pele e tem que fazer uma regeneração. Para regenerar, tem que fazer mais células, correto? Certo. Uma vira 2 células. Isso. Pô, mas você não concorda que as células novas têm que ter DNA? Sim. Então, a primeira vai fazer o quê? Duplicar o DNA para poder passar para as células filhas. Uma enzima é famosa para fazer isso. DNA polimerase. Opa, P de polimerase. Nesse caso aqui, a gente vai imitar o que uma célula faz. Digamos, uma gota de sangue. Uma gota de sangue é uma coisa muito pequenininha. Como é que um perito vai procurar DNA em uma gota muito pequena de sangue? O que vai fazer então? Coleta aquela gota de sangue, que ele sabe que tem pouco DNA ali, leva ao laboratório e faz o PCR, de forma simplificada. Pega a amostra de DNA e esquenta. Quando esquenta, separa as fitas de DNA. Aí o que vai fazer? Jogar ali alguns elementos importantes, dentre eles uma enzima chamada DNA polimerase. Ela vai ler aquelas fitas e vai duplicar o material. Então esse PCR é para quê? Para amplificar a amostra. Se eu tinha antes X de DNA, após um ciclo de PCR eu tenho 2X. E se eu repetir, 4X. Então aumenta aquela amostra para poder identificar, comparar com mais segurança os indivíduos. Saquei. Então, bora resolver a questão? Vamos fazer isso então? E aí, como é que a gente faz? De onde a gente começa? Quando a gente pensa em DNA, a gente pensa em uma molécula que você deve ter visto, com certeza, desse jeitão aqui, ó. Aqui você encontra uma dupla hélice, né? Porque tá retorcidinho e são 2 fitinhas, correto? Mas para poder facilitar, assim como fez a questão, a gente vai esticá-las. Algo realmente bem abstrato, porque não existe isso, mas tá, né, só a fim didático. Então, se eu pudesse vê-las esticadas, eu veria desse jeitão aqui. O DNA é uma cadeia muito longa de pequenos pedaços, de monômeros, chamados nucleotídeos. Eu não vou entrar nesse mérito hoje do que é o nucleotídeo. Eu vou dizer para você a parte mais importante do nucleotídeo, que é a base nitrogenada. Esse G é de guanina, esse C, citosina, e esse T de timina. Aqui você reparou que eu inventei uma sequência. Sim. Eu poderia botar algo muito maior aqui para baixo. Mas se eu já inventei essa fita aqui, eu não posso mais inventar a próxima. Isso é importante, porque entre uma e outra acontece uma complementariedade. Como assim? Sempre que você encontra um A de adenina aqui, você vai encontrar um T de timina aqui. E G com citosina. É um pareamento de bases, e isso é um assunto básico de ácidos nucleicos. Muito embora provas cobrem como se monta essa cadeia,
É difícil o Enem pedir isso pra gente. Agora, o que o Enem pediu é essa atração que está aqui. Como é que uma fita atrai a outra? Isso acontece graças à ligação de hidrogênio. E ele fala o seguinte na questão: entre A e T, 2 ligações, e entre C e G, 3 ligações. Vou botar aqui para você 2 exemplos. Tá, botei aqui 3A, T e C. Aqui vai ter que ser, eu só seguir com o exemplo, né? T, T, outro T, outro T, outro A. Agora um Azinho e um G. E o Gzinho, beleza? Beleza. E se eu inventar esse outro tipo aqui, ó? G, 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 C, A. Também tá fácil, né? Vai ter o seu quê? C, 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 G, T. T. Aí vamos seguir a regrinha aqui nas ligações de hidrogênio. Entre C e G são 3, não é isso? 3 e 2. Lembrando que a gente inventou aqui, tá? Não é pra decorar nada. Você concorda que nessa primeira fita aqui eu tenho menos força do que nessa que tá aqui? Menos ligações. Uma ligação de hidrogênio, correto? Certo. Então vamos lá, me ajuda aí. O que vai ser mais fácil separar? Essa dessa aqui, no primeiro caso, ou essa dessa aqui? Acho que é a primeira. No primeiro, porque tem menos ligações de hidrogênio. Certo. Sim ou não? Aqui, como tem mais ligações, é mais complicado. Sim. Aí como é que a gente separa em laboratório isso? Esquentando. Aí entra mais a física mesmo, né? Esquentar é aumentar a energia cinética, aumentar a agitação e é separar. Se aqui é mais fácil separar, eu vou esquentar mais ou menos aqui. Se é mais fácil. Eu esquento menos. Separa logo, vou ter que esquentar mais. Certo. É isso que pede a questão. Não sei o que é PCR, não tem problema. Vamos reler rapidinho? Bora? Qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar? Lembrando que desnaturar o quê? É separar as fitas. O primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da temperatura. Bom, se é o primeiro a desnaturar, é o que vai ter menor interação, ou seja, mais ou menos pontes, ou ligações, na verdade, né? Menos. Aí vamos procurar as opções. Ah, então a gente vai ter que analisar opção por opção. Exatamente. Bacana. E Né? compará-las ainda, né? É uma coisa que, assim, não é tão comum de se fazer. Às vezes você olhou a correta acabou. Aqui não, vou ter que ver a melhor resposta mesmo. Bacana. Né? Isso que é interessante. Ó, a letra A dá uma situação que tem bastante 6G, concorda comigo? Concordo. Só botou 2 parezinhos de T e A, né? Isso. A letra B tem uma mistura aí um pouco maior, né? 3 de T e A. Perfeito, muito bom. E a letra C, hein? Vamos ver se a letra C tá boa? Tem, olha só, 1 par, 2, 3, 4, 5, 6 de T e A. Tá interessante essa, não é? Tá melhor. E letra D, hein? Como é que tá? Tem 3, né, pares de A e T, correto? Certo. E letra E, 4 pares. Então é melhor. Letra C. Professor, o que o candidato tem que saber para resolver uma questão como essa? Do ácido nucleico e conhecer a estrutura da molécula de DNA. Saber que é uma dupla fita, que são fitas complementares e conhecer essas bases nitrogenadas. Professor, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez. Todo mundo gosta de ver o mar com aquelas águas limpas e clarinhas, né? Mas para isso é preciso conservar. E é exatamente esse o tema da nossa conversa com o professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, professor Turra. Pode chamar assim, né, professor? Por favor, né? Como é que vai? Tranquilo? Seja bem-vindo, Maravilha. professor. Prazer aqui estar aqui com vocês para comunicar essas coisas, conversar sobre esse assunto bacana e importante. Que tipo de impacto o ser humano causava aos oceanos há 100 anos? Era bem menor do que é hoje, né? Tinham outras fontes de estresse, né? Outras atividades que causavam problemas, né? A gente pode deixar bem claro assim que um efeito importante era a produção de esgoto, né? O carregamento de esgoto para o oceano, porque nesse momento não tinha, né? O esgoto das cidades não era coletado, não era tratado. Ainda hoje não é, né? Na sua totalidade, mas naquela época muito menos. Há 100 anos atrás a gente estava tendo também o final da Primeira Guerra Mundial, que também levou uma série de impactos diferentes, porém importantes. Naquela época já se pescava, não tanto quanto hoje, mas já tinha então o impacto dessas comunidades pesqueiras, ainda não uma pesca industrial, na biodiversidade. E também as construções costeiras, como portos, atracadouros, marinas, que são muito comuns em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. E que impactos o homem causa hoje, professor? Esses impactos são muito variados, tem alguns impactos muito evidentes, muito visíveis, como o lixo que a gente vê no mar, nas praias, flutuando na água, né, e se acumulando em vários locais do planeta. Esse é um impacto muito evidente. O esgoto,
que é lançado diretamente no mar também é algo muito perceptível pelo seu cheiro, né, o odor característico. Mas tem muitos outros impactos que a gente acaba não vendo ou não percebe como um impacto. Por exemplo, praias que são erodidas após passagem de frentes frias, né? Então a gente acaba vendo que as ocupações humanas, estradas ou mesmo casas, acabam sendo danificadas pela retirada da areia por essas ressacas, né, como a gente chama. A gente até viu há tempo atrás no Rio de Janeiro aquela onda que derrubou a ciclofaixa, né, a ciclovia no Niemeyer, né? Então são movimentos, né, são processos que os oceanos têm e que acabam muitas vezes levando a prejuízos ou impactos na atividade humana. Então ainda são perceptíveis, Sim. mas tem muitos outros que não são. Por exemplo, recentemente temos discutido a importância dos fármacos, dos remédios que tomamos e que saem pela urina, vão para o esgoto e acabam parando no mar. Então a gente está falando de antibiótico, antidepressivo, anticoncepcional, junto com metais pesados, derivados de petróleo e outros problemas, né, que a gente tem por aí. E como tudo isso afeta a dinâmica das populações marinhas? Os efeitos que esses poluentes, que esses fatores que degradam o ambiente marinho causam nas populações, nas comunidades e nos ecossistemas marinhos são também muito variados. Mas a gente pode resumir em basicamente 2 processos. Um deles a gente pode chamar que é um efeito agudo, um efeito muito forte e que leva à morte dos organismos imediatamente. Então, por exemplo, em Santos, há um tempo atrás, houve um incêndio muito grande na região portuária que levou uma série de poluentes para os canais ali da região e que levou à mortalidade de uma grande quantidade de peixes, por exemplo. Então, esse é um efeito. Isso afeta todo o ecossistema, E de né? forma imediata, Sim. né? Por outro lado, tem outros tipos de poluição que a gente chama de crônica. Então tem um derramamentozinho aqui, tem, né, uma poluiçãozinha ali, o poluente chega um pouquinho e fica no ambiente. E ao ficar no ambiente, ele vai contaminando esse ambiente, os organismos vão se contaminando e eles não morrem, mas eles ficam meio baleados, né? Eles ficam meio fracos e com a sua resistência baixa, sua capacidade de lidar com as outras adversidades que tem no ambiente são reduzidas. E com isso ele vai ser mais facilmente predado, né, por o seu predador, ele vai ter mais dificuldade de encontrar o seu alimento, percebe? Ele talvez não consiga... se locomova tanto, né? Pois é, não consiga se reproduzir tanto quanto ele poderia se ele tivesse sadio, e com isso, aos pouquinhos, aquela população acaba se reduzindo, e aí tem um efeito interessante, tanto em quem come, quanto em quem ele come, por exemplo, né? Você tendo a diminuição de uma população, os predadores que dependem dessa população vão acabar comendo menos e também sofrendo efeitos. Sim. Assim como quando você tem uma diminuição dessa população, ela vai passar a comer menos quem ela a princípio comeria, e aí essa população aumenta e tem um efeito em cadeia, tanto para baixo quanto para cima. O fato é que não dá para a gente ficar esperando muito para tomar uma atitude. O efeito ou a ação que você tem para combater perda ou descarte, né, de rede de pesca no mar é diferente da ação que você vai tomar, por exemplo, numa situação de ocupação irregular numa área de manguezal e que não tem nem lixeira para as pessoas poderem botar o lixo. Então isso também passa por uma questão muito mais profunda da sociedade, que é a desigualdade, né, a má distribuição de renda, a pobreza. Então o lixo ele acaba sendo um sintoma de uma falência da sociedade. Qual a relação do lixo com as mudanças climáticas, por exemplo? Isso é muito curioso, porque às vezes a gente vê que não tem relação nenhuma, pode entender que não tem relação nenhuma. Mas, na verdade, tem uma relação muito clara, não só com o lixo, mas com outros fatores que causam degradação local. Porque as mudanças climáticas, elas ocorrem, elas estão aí e elas se manifestam de uma forma mais lenta, né? A temperatura vai mudando aos poucos, né? A água vai ficando aos poucos mais ácida, não é de uma hora para outra que acontece. Então, a gente tem na natureza organismos que têm estrutura genética capaz de lidar e de sofrer, né, adaptações que permitam, ao sofrerem mutações, eles acabam tendo condições de se adaptar a essas novas situações. Mas, para isso, é fundamental que eles tenham essa diversidade. Então, quando a gente tem uma situação em que há muita poluição, os animais estão sofrendo, né, estão sendo impactados, essa variabilidade, essa condição, né, ela acaba
sumindo. E a gente tem muito mais dificuldade, né, esses organismos têm muito mais dificuldade de lidar com um estressor a mais, como as mudanças climáticas. Então, é por isso que no Brasil e no mundo se fala fortemente sobre a importância de se criar e gerir adequadamente áreas marinhas protegidas. Elas têm uma função importantíssima, não só para as mudanças climáticas, né, como eu estou dizendo, né, com base nesse argumento, mas também para outros benefícios, como áreas que podem produzir peixe, que vai ser pescado em outro local. 3 coisas que o candidato precisa saber sobre a conservação dos oceanos. Primeira coisa é que os oceanos são muito importantes para a humanidade. Só para te dar um exemplo, um estudo feito recentemente aqui no Brasil, na PUC do Rio Grande do Sul, calculou que os oceanos, toda a riqueza gerada pelos oceanos, direto ou indiretamente, equivale a 19% do produto interno bruto brasileiro. Comparado com a agricultura, que gira em torno de 24%, 25%, você pode então perceber quão importante é o oceano para o Brasil. Então, os oceanos são importantes. Uma dessas importâncias, que não é tão clara, é o seu papel na regulação do clima. Eles são fundamentais para regular o clima em todo o planeta. E a terceira é que os oceanos estão sendo impactados por várias fontes, ao mesmo tempo em que eles são muito pouco explorados e muito pouco conhecidos ainda. E na janela do Enem de hoje, o Gabriel, direto da Bahia. Bem-vindo, Gabriel! Oi. Bom, temos um futuro engenheiro mecânico. Acabou de passar agora no Enem. Queria saber um pouquinho como foi a sua preparação. Meus estudos para o Enem começou desde os primeiros anos do ensino médio, do qual eu sabia que para ter um bom resultado precisaria de uma boa preparação também. Então, dediquei os 2 primeiros anos na escola, que com a ajuda dos professores e da escola foi muito proveitoso e tirei bastante ensinamentos. E no terceiro ano tive que fazer isso da minha casa, do qual foi mais uma dificuldade, mas também tentei me dedicar e focar ao máximo. Não foi igual à escola, mas também tive que dedicar bastante e assim consegui um bom resultado. Gabriel, queria finalizar com você deixando uma mensagem para quem está nos assistindo. Você deve assim, preparar bastante e ter conhecimento não só dos assuntos da prova, mas também de como irá funcionar a prova, que tem todas as questões que todo mundo já fala, que é de focar mais em questões fáceis, de controlar bem o tempo e assim focar nas áreas que mais ajudam, como redação e matemática, e assim fazendo isso, creio que terá uma boa preparação para obter um bom resultado. Com certeza. Gabriel, quero te agradecer demais pela presença aqui na Hora do Enem e te desejar muito sucesso. Obrigado. Eu que agradeço por essa oportunidade de falar aqui com vocês. E é isso. Com certeza. Gente, esse é o Gabriel participando aqui da Hora do Enem, direto da Bahia. Chegamos ao final do programa de hoje com temas envolvendo biologia, enfatizando a importância do Dia Mundial do Meio Ambiente, que é um dos assuntos que mais caem na prova do Enem. E tivemos também um bate-papo muito especial no nosso quadro Janela do Enem. Lembrando que você também pode estar participando aqui conosco. Basta entrar em contato com o nosso WhatsApp, que está aqui na tela, e contar a sua história. Também você pode pedir sugestões, dar dicas e muito mais. E se você perdeu algum programa durante a semana, não fique preocupado. Temos a Maratona Hora do Enem, aos sábados, às 13 horas e domingo, às 6 da manhã, com tudo que rolou durante a semana. Nosso canal do YouTube também está ativo. Queremos ver você estudando aqui e se preparando pela TV Escola. Tire uma foto também e marque a gente nas redes sociais pela hashtag Hora do Enem e também no próprio Instagram da TV Escola e no meu Instagram, Tatiana D'Angelo. Queremos conhecer os rostinhos que estão aí por trás da telinha e ter mais interação também com você. Estamos cada dia mais conectados. E para maiores informações sobre o curso intensivo multiplataforma, acesse o site www.horadoenem.org.br. E siga em frente, porque é preciso recuperar o tempo perdido. É hora de ter confiança, é hora de estudar. Confie em você e tenha fé, pois essa é a sua hora, a Hora do Enem. Até amanhã com muito mais programa para vocês. Bons estudos!